O profeta Abacuque começa com dúvidas a respeito da fidelidade de Deus. O relato dele aqui nesse livro, declarando diante do Senhor que ele esperava pela justiça de Deus e orava, e ele via que os rebeldes, que os assassinos, que os mentirosos, eles tinham vantagem diante daqueles que eram justos, e ele pedia para o Senhor: onde está a tua justiça? Os profetas têm dúvidas, sabia? Por isso eles precisam sempre receber a direção do Espírito Santo para suas vidas. Os profetas de Deus têm medo, por isso eles precisam que Deus seja a coragem para eles seguirem em frente, né? Eles são homens, e Abacuque precisava ver diante dos olhos dele um sinal da justiça de Deus. E os irmãos vão ver que depois de ele apresentar as queixas dele, o Senhor disse algo que mudou a forma como ele enxergava as circunstâncias. Deus disse a ele: o meu justo viverá pela fé. Então o Senhor disse: você não precisa viver esperando que os teus olhos enxerguem a minha justiça, porque a vida de um justo, ou seja, de alguém que foi justificado pelo sangue de Cristo, é uma vida de crer sem ver, até que os seus olhos tenham materializado diante deles, pela fé que ele carrega, a consumação das promessas de Deus. Porque muitas vezes aquilo que o nosso coração deseja não é o que Deus profetizou e tem para as nossas vidas, mas aquilo que Deus diz que vai acontecer nas nossas vidas vai acontecer. Depois que o Senhor disse a ele: o meu justo viverá pela fé, o Senhor apresentou diante dele os 5 ais contra os caldeus, dizendo que o Senhor faria justiça no tempo certo para o seu povo. E aí nós temos a oração que ele fez, e no final da oração nós temos essas palavras que acabamos de ler. E aqui fica testificado que a mente e o coração desse profeta receberam de Deus que os seus olhos não precisavam ver a figueira florescendo, o fruto na vide, o produto da oliveira sendo colhido com abundância, os campos produzindo mantimento, as ovelhas sendo gordas e se reproduzindo, os currais cheios de gado. Os olhos dele não precisavam ver estas coisas, porque o justo viverá pela fé. Acaso quando os bois estão gordos não é Deus que sustenta, irmãos? Quando a oliveira produz muito e o azeite é de qualidade, não é o Senhor que sustenta? Então o que Deus ministra até esse trecho é que o que os nossos olhos veem é só uma ilusão. A realidade é algo que está dentro do nosso coração, no mais íntimo, que se chama de novo homem, que é o nosso espírito, onde Cristo habita hoje em todos aqueles que receberam Ele como Senhor e Salvador. Por que o que está diante dos nossos olhos é simplesmente uma ilusão? Porque tudo isso vai passar. Agora, o reino de Deus que está dentro de mim é eterno. E o Senhor diz que nós devemos nos alegrar nele. E no versículo 18, o profeta disse, vamos ler: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu queria deixar para a igreja um compartilhado do versículo 19. Ali diz assim, irmãos: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza se refere à proteção, abrigo, cuidado, segurança e todas essas coisas. Mas a lei de Deus, ela protege os obedientes. Amém? Aqueles que são humildes em reconhecer os preceitos de Deus como regra santa, justa e viva para pautar o seu dia a dia. E o Senhor aqui nessa palavra nos diz que
Ele faz os nossos pés como os da corça. A natureza ministra muitas coisas para nós, irmãos. Vocês não vão esquecer mais daquilo que Deus vai trazer aqui hoje, porque o Senhor tem palavras de esperança. A gente às vezes costuma falar que pregamos o lado negativo da cruz, mas a cruz não tem lado negativo, sabia? O lado negativo da cruz é não estar na cruz. Esse é o único ponto negativo. A cruz só tem coisas boas. E quando a gente fala da morte, da carne, do ego e da nossa própria vida, não falamos de coisas ruins, mas de coisas muito boas. Porque nós estamos falando de uma purificação e de uma transformação, de uma metamorfose, de um ser caído e separado de Deus que vai ser levado a ser um verdadeiramente com Cristo. A corça é um animal da família do cervo. É um animal difícil de ser capturado, porque ele é extremamente atento. Ele tem boa audição, ele tem boa visão, e um olfato muito apurado. É muito rápido e não tem muitos obstáculos que conseguem deter ele. A corça não tira os obstáculos do caminho, mas ela passa pelos obstáculos, por arbustos, por fendas, por rochas. Ela não tira os obstáculos, ela passa pelos obstáculos. A corça no inverno procura as planícies para fugir do gelo e do frio. E no verão ela sobe as montanhas. Conforme a temperatura sobe, ela também procura os lugares mais altos para ter um ar mais fresco. A corça, nos Salmos, diz que suspira pelas águas. Quando uma corça ela fica muitos dias sem ter água em abundância, o corpo dela começa a exalar um odor que atrai os predadores e fazem dela um alvo fácil. Por isso ela precisa estar constantemente em contato com as águas. Ela bebe muita água e quando o seu corpo exala aquele cheiro, ela procura águas limpas e ela se banha e se deita e fica só com a cabeça de fora para remover o suor e tirar o cheiro. O Senhor ministra sobre esse animal, para nós, de que quando nós deixamos e desprezamos a água do Senhor, que é a palavra, a nossa vida começa a exalar um perfume que é o aroma do pecado. E quando a gente exala o medo, a ansiedade, a dúvida, a incerteza, a insegurança, o julgamento, a mentira, a fofoca e todas essas coisas, as trevas percebem que ali existe um alvo, tem uma brecha, tem um odor no ambiente e aquilo começa a atrair. Mas hoje, irmãos, o nosso problema não é o diabo, é a dureza do nosso coração. O Senhor deseja que nós sejamos como as corças, em contato com a água que é a palavra, mergulhados, para que esse frescor possa transformar a nossa vida, amolecer o nosso coração. E os nossos pés sendo feitos como os da corça, para que a gente possa andar rápido, não errar o passo e subir a lugares altos, que é a comunhão com o nosso Senhor. Andar altaneiramente é andar em lugares altos, mas não com orgulho e com soberba. Significa intimidade com Deus, comunhão com o nosso Senhor. Ao invés de exalar o cheiro da carne e do pecado, que o bom aroma de Cristo possa aparecer através das nossas vidas quando nós estivermos dentro dos rios do Senhor. É assim que o profeta Ezequiel narra: águas que não se pode passar senão a nado, só fica a cabeça de fora.
e o odor do pecado é dissipado, e nós vamos ter comunhão com esse Senhor. Há uma frase que nos últimos dias tem sido muito falada, né? Que é sobre perder tudo. Irmãos, nós não podemos mais ser afetados, né, por essas coisas, porque o nosso tudo é o Senhor, e que quem tem Ele jamais o perde. Deus tem ministrado de muitas formas que Ele é o único bem que a nossa alma deve desejar, para possuir Ele em toda a sua essência e conteúdo, para encher o nosso coração com essa vida. Nós pensamos que temos que ter um Deus para abençoar nossas grandes coisas, né? Mas nós temos que ter um grande Deus para guiar os nossos passos e viver os nossos dias aqui em santidade, justiça e testemunhando da morte e ressurreição do nosso Senhor. Que essa vida de Deus possa ser a nossa fortaleza, e os nossos pés ser feitos como os da corça, para andar nos lugares altos e nas águas do Senhor, repousar as nossas almas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos um instante e vamos orar ao Senhor, ter um momento de oração.